Olá, meu nome é Brenda Priscila Corrêa Herrera e hoje eu vou apresentar minha iniciação científica realizada no ano de 2020 no Profis. A pesquisa está relacionada à análise dos efeitos da cura natural e a cura térmica em corpos de prova do cimento óxido de sulfato de magnésio com a adição da sílica da casca de arroz e foi orientada pelo professor doutor Carlos Eduardo Marmorato da Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo da Unicamp. Introdução. A produção de cimento atualmente gera cerca de 5% das emissões de CO2 mundiais e ainda é responsável por liberar mais de 3% de outros gases de efeito estufa na camada de ozônio. Foi pensando nisso que o cimento magnesiano foi criado, sendo um cimento diferente do tradicional, no qual possibilita a adição de elementos alternativos e sintéticos em sua composição. Isso pode ocasionar novas possibilidades na adição de elementos mais seguros ao meio ambiente. Dessa forma, foi possível ponderar a sílica da casca de arroz como um aditivo alternativo nessa produção, visto que existem algumas vantagens nesse componente, como, por exemplo, as propriedades dessa sílica, pois ao ser misturada com o hidróxido de cálcio, pode gerar propriedades aglomerantes e também uma elevada superioridade em sua resistência, importantes características na produção do cimento. Também reduz a produção de gás de efeito estufa, já que alguns elementos que liberam CO2 seriam substituídos pela sílica da casca de arroz. E por fim, o descarte das cascas de arroz teria um novo propósito, pensado diretamente na redução dos impactos ambientais. Objetivo. Em decorrência da pandemia, o objetivo de pesquisa teve que ser readequado às delimitações que o ensino à distância permitia. Então, com as modificações, os objetivos presentes nessa iniciação científica foram voltados a uma pesquisa mais minuciosa sobre os benefícios da sílica da casca de arroz na produção do cimento e ao meio ambiente, tal como as análises dos dados adquiridos durante os testes de corpos de prova que foram feitos em laboratório antes da pandemia se iniciar. Metodologia. Para que essa pesquisa fosse feita, 2 passos foram fundamentais. Inicialmente foram feitas pesquisas em materiais didáticos e artigos renomados para elaborar e agregar conhecimento sobre o tema da pesquisa. Depois foram analisados relatórios de laboratório, no qual possuíam os resultados dos testes feitos em corpos de prova, em que eram diferenciados pela quantidade de sílica adicionada a cada amostra. Resultados e discussão. Bom, a partir das análises realizadas, alguns resultados foram estabelecidos. Inicialmente na cura natural, um processo no qual o corpo de prova é exposto somente à temperatura ambiente, quanto maior a adição da sílica da casca de arroz na composição do cimento de óxido de sulfato de magnésio, maior será a resistência à tração na flexão. Para esclarecer, tração é quando as forças são direcionadas para fora do corpo, nesse caso, o corpo de prova. Já a flexão é a força adicionada no meio do corpo de prova para produzir uma deformidade e analisar a resistência do mesmo. Dessa forma, o estudo quer dizer que quanto maior for a quantidade de sílica adicionada na fabricação do cimento, maior será a resistência à tração quando houver flexão. Entretanto, não ocorre o mesmo na compressão dessa mesma mistura, pois quanto menor a proporção dos elementos já citados, maior será a resistência à compressão. Já em relação aos testes em cura térmica, um processo em que a produção dos corpos de prova são feitos metade do tempo em caixas térmicas, uma em temperatura constante e a outra metade em temperatura ambiente, os resultados foram: para a resistência do corpo de prova na compressão foi considerada constante, sem modificações importantes para serem levadas em conta. Já em relação aos dados relacionados à tração na flexão, adquiriram um expressivo aumento, parecido ao caso da cura natural já citado anteriormente. Aqui estão algumas imagens do processo de produção do corpo de prova. Os materiais, a pesagem, a mistura na argamassadeira e assim formando o corpo de prova. Conclusão. Finalmente, após as informações levantadas anteriormente sobre a sílica da casca de arroz, pôde-se concluir que ela cumpre com êxito os critérios para ser considerada um componente alternativo na produção do cimento óxido de sulfato de magnésio. Dentre esses benefícios está a funcionalidade da resistência à tração na flexão da sílica incorporada ao cimento, a redução dos impactos ambientais presentes na produção do cimento tradicional, e esses testes feitos também poderão corroborar para a modificação de normas brasileiras e internacionais do cimento.
Bom, é isso. Muito obrigada por assistirem.